Boa noite, paz do Senhor Jesus para todos vocês que me assistem nesta noite. Nesta noite nós estamos preparando mais uma reflexão da Palavra de Deus para o nosso canal, o canal Minuto com a Bíblia. E hoje nós iremos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos, de número 133, que diz assim a Palavra de Deus: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome de Jesus. Este é um salmo que trata da união da igreja, da união das pessoas. É um salmo muito propício para os dias atuais, no mundo de agressividades, no mundo de desrespeito que nós vivemos hoje, onde a palavra de Deus tem sido deixada para segundo e terceiro plano. Mas a palavra de Deus é verdadeira e eficaz e vem nos mostrar o verdadeiro caminho que devemos trilhar. Este salmo ele fala a respeito da união das pessoas, dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união das pessoas ela é o elemento fundamental da aliança entre Deus e o homem. Quando nós analisamos o livro de Gênesis, no capítulo de número 12 e versículo de número 3, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão. E existe uma palavra que sela esta aliança, quando Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós percebemos que a aliança entre Deus e o homem, ela tinha um objetivo de unir as pessoas, em volta do próprio Deus, em volta da sua palavra. E Deus pretendia abençoar todas as pessoas, todas as famílias da terra. Quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus via a minha família, a sua família, e Ele queria fazer de nós pessoas felizes e abençoadas, através da sua aliança, através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. A união das pessoas, ela também é sugerida pela palavra de Deus no livro dos Salmos, onde nós lemos, quando diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus vem nos mostrar que isso é algo bom, é algo maravilhoso, é algo do qual nós não podemos abrir mão. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós analisamos os evangelhos, o evangelho de João, no capítulo 13 e versículos 14, nós vemos que a união das pessoas, a união da igreja, também é algo ordenado pelo Senhor. Quando o Senhor lava os pés dos seus discípulos, o Senhor está evidenciando, através de atitudes concretas, qual deve ser a conduta pessoal da sua igreja desde então. Uma conduta de humildade, uma conduta que se disponibiliza a servir ao próximo, que se dispõe e que está à disposição das pessoas para servir e para ajudar. Jesus disse para os seus discípulos que pretendia lavar os pés deles. Louvado seja o nome de Jesus. E todos concordaram, com exceção do apóstolo Pedro, que disse que não era digno de que o Senhor lavasse os seus pés. Então o Senhor diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Quando Jesus disse essa palavra para Pedro, Jesus estava dizendo que se Pedro não aceitasse os seus princípios e valores, Pedro não seria a sua igreja, Pedro não teria parte com o Senhor. Então, meus amados irmãos e amigos, para que a gente seja a igreja de Deus, para que a gente represente o Senhor nesta terra, nós temos que abraçar todos os ensinamentos do Senhor, tudo o que Ele ordenou. E dentre eles, a união da igreja não é uma opção, mas é uma obrigação que o Senhor deixou sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós observamos o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nós vemos que a união da igreja é o elemento fundamental do testemunho cristão. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz:
o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Ou seja, se a gente não convivermos unidos, se a gente não fizer aquilo que o Senhor determinou, se nós não se abraçarmos como igreja e como pessoas, jamais seremos reconhecidos como servos de Deus, como filhos de Deus. O apóstolo João, defendendo esta mesma visão, ele diz: se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Quando nós observamos Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos os dons espirituais e as suas finalidades. Os dons espirituais, eles foram instituídos por Deus para promover a união e a edificação da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os dons espirituais, eles não existem para exaltar alguém e humilhar ao outro. Eles não foram instituídos para colocar alguém em uma posição de superioridade em relação aos demais. Mas os dons espirituais, ele foi instituído por Deus para promover a união e a edificação da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero terminar essa reflexão da palavra de Deus com aquilo que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 2, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Que todos nós possamos meditar nestas palavras sagradas e aplicá-las ao nosso dia a dia, que o Senhor nos fará pessoas felizes e bem-aventuradas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.